Fala galera, esse é mais um Strategicast, conteúdo para quem pensa fora da caixa ou quem quer pensar fora da caixa. E a proposta é sempre trazer um convidado, um participante que tenha informações relevantes para estar passando para vocês. E dessa vez nós trouxemos Renata Cerdeira, aeromoça e empresária. Vai estar passando um pouco mais aqui das experiências delas, enfim, com certeza você vai ter um conteúdo de qualidade aqui. Renata, gratidão, muito Obrigada a obrigado, tá, você. por ter vindo aqui para poder compartilhar conosco essas informações tão valiosas. E assim, a gente sempre pede, Renata, para que o convidado, se ele tiver alguma frase, algum mantra, algum pensamento que os mova de alguma maneira, para poder compartilhar conosco. Você tem algum pensamento? Tenho um que eu confesso que eu pesquisei, mas que eu acho que se encaixa total em tudo que eu acredito e tudo que eu fiz na minha vida, que Certo. é acreditar que é possível é motivo suficiente pra não te deixar desistir. Essa é uma frase que eu acho que faz muito sentido pra muita coisa que eu vivi, né, e que muitas pessoas têm sonhos e querem viver também. Com certeza, porque eu acho que quando você acredita no que é possível, eu acho que tudo fica mais fácil. Tudo. Te dá força, vem uma força do além, assim, Entendi. uma vontade também. E Renata, fala um pouco mais quem é a Renata Cerdeira. Como é que você se define? Quem é a Renata Cerdeira hoje? Eu Meu nome é Renata, tenho 29 anos, sou comissária de voo já há 9 anos, mãe do Hugo, meu filhinho de 4 patas que eu amo. Eu amo animais, sou apaixonada por animais, sou uma pessoa completamente extrovertida, gosto de pessoas, sou muito comunicativa. Atualmente eu estou no empreendedorismo, acho que essa sou eu. Quem me Legal, conhece fala isso, a Renata é aquela espoleta, eu sou uma espoleta, essa sou eu. bacana. E Renata, já te conheço há um tempo, né? E assim, uma característica sua que sempre ficou marcada para mim foi a questão da perseverança. Que você começou a fazer o curso de inglês porque você queria Zero seguir amor. você era moço, seguir nessa área, e logo depois, 4 anos depois apenas, você já conseguiu atingir essa meta. Você era uma menina de 16 anos, Muito nova. muito nova, mas já sabia, assim, eu via nos seus olhos que você tinha uma perseverança, assim, tinha uma pessoa que sabe aonde quer chegar. Eu achei isso, sempre achei, assim, sempre admirei muito isso em você. É, só que assim, a questão do propósito em si, ela precisa ser renovada, né? Esse propósito ele precisa ser renovado para a chama continuar acesa. O que que manteve essa perseverança ativa sempre ali? Porque naturalmente ocorrem dificuldades no meio do caminho, que muitas Sim. pessoas elas acabam desistindo. O que que te manteve ele tão firme para poder chegar nesse objetivo e de maneira tão rápida? Então, hoje, né, vendo assim, 4 anos foi rápido, pode ser, mas na época foi muito desesperador, era lento na minha visão, né. Meu pai sempre foi um cara que trabalhava muito, meu pai sempre teve 2 empregos, 3 empregos. A minha mãe também sempre foi muito batalhadora. Minha mãe teve uma história bem difícil também, assim, né, profissionalmente falando, foi mãe muito nova. Então acho que eu cresci sempre com essa ideia de, assim que possível, assim que eu puder, eu vou fazer o meu dinheiro, vou ajudar minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, então ficou tudo nas costas da minha mãe, sou eu e minha irmã. E eu sempre tive essa ideia de vou trabalhar quando eu puder, ter dinheiro. E o meu pai, ele tinha sido DOV, né, despachante operacional de voo, na época na Transbrasil. E então eu sempre cresci ali, eu e minha irmã, a gente ia no aeroporto, eu sempre tive aquela imagem. Quando meu pai faleceu, ele era gerente de um hotel no Galeão, e eu falei assim, bom, ele dizia, né, em vida ainda: "Ó, assim que você fizer 16 anos, eu vou te colocar pra trabalhar lá no hotel como jovem aprendiz". E eu foquei nisso. Mas para isso ele falava: "Você tem que estudar o seu inglês". Então quando eu fiz 15 anos, eu consegui meu primeiro trabalhozinho no TRE, mas sempre pensando: "Não, eu vou para hotel".
E aí, eu trabalhando no TRE, fiz 16 anos, tive a oportunidade de trabalhar em hotelaria e foi quando eu te conheci Uhum. que eu paguei o meu cursinho de inglês, mas eu já estava com aquela vontade de ser comissária de voo. Eu já estava para entrar no curso, já pesquisava muito sobre a área, a profissão e me encantou. Assim, quem é da aviação sabe, é apaixonante. Uma vez que você entra, você sempre vai carregar aquilo ali, a gente diz que é na veia. Dificilmente eu tô aqui sentada, de repente decola um avião daqui, tipo, no Santos Dumont ali. Nunca que eu vou olhar aquilo e achar normal. É surreal. É apaixonante até hoje, eu sou extremamente apaixonada, eu amo. Então, quando eu comecei a vivenciar a aviação, se tornou uma paixão absurda. Então, eu posso te dizer que a motivação, acho que já começou aí, né? A paixão que eu criei pela aviação. E a persistência, né, e não desistir daquilo, é porque o caminho ele foi difícil. É uma área muito fechada, muito concorrida. O Uhum. curso, ele é rápido, né? São 6 meses de curso, 5 meses, 6 meses de curso. Então, muitas pessoas fazem o curso para poucas vagas nas companhias aéreas. Então, eu terminei meu cursinho quando eu tinha 18 anos. E você termina o curso, sou aeromoça. Faz a prova da ANAC, você tem que fazer uma prova pra ANAC. Então, assim que eu terminei o curso, comecei a estudar muito. E era uma época que eu tava com 18 anos, saindo muito. E eu foi assim, até meus amigos até hoje falam: "Caramba, você era tão nova e tu já teve esse foco". Eu parei com Que é tudo, difícil. muito difícil. Difícil. Sentei em casa, assim, uns 4 meses, sei lá, e falei: "Eu vou passar na ANAC de primeira". Porque nada era fácil pra gente. Então, eu trabalhava em hotelaria, de segunda a sábado. Pra eu conseguir uma folga pra ir fazer a prova da ANAC, foi muito suado. A minha chefe da época, eu não queria que soubesse, né, porque parece que você já tá dizendo assim: "Ó, estou indo embora um dia". É. Então era muito suado, eu precisava aquela minha chance, aquela folga que eu consegui para o dia da prova da ANAC, eu não podia perdê-la. Então, foquei muito nisso, estudei, passei pra ANAC, sou aeromoça. E aí vem a pior parte, que é de conseguir um emprego na aviação. É muito fechado, é muito difícil, né, muito concorrido. Muitas pessoas têm esse sonho também. Então, eu não conseguia ser chamada, fui trabalhar em aeroporto. Eu soube que existia uma seleção interna nas companhias aéreas. E aí eu fui trabalhar em aeroporto e fiquei 9 meses em aeroporto, tipo, ganhando menos do que eu ganhava no hotel. Foi, de fato, um passo pra trás pra dar 2 pra frente. E essa era uma frase que minha mãe sempre falou. Então, assim, acho que todo esse tempo que eu desanimava, porque mandava o currículo e não me chamava. Eu tinha 19 anos, tipo, era uma menina apresentável, falava inglês, já estava falando inglesinho. Então eu falava: "Por que não me chamam?". E aí eu não sei dizer, mas eu nunca tive essa possibilidade de: "Pô, vou pensar em outra área". Não, eu queria aquilo e ponto. E aí eu fui naquilo. E aí eu fui para o aeroporto, trabalhei 10 meses. É muito suado trabalhar em aeroporto, mas deu super certo. Eles abriram a seleção interna, eu consegui fazer, consegui entrar. E tô aí até hoje e eu amo. E espero me aposentar ali. Bacana. Cara, assim, eu observo nessa sua trajetória, você falando brevemente, é muita estratégia envolvida, muita estratégia aí. E também a questão da. Não sei se você acredita nisso. Você acredita na lei da atração? Total, acredito. Porque tem muito disso, cara, no seu caminho. Então, eu acho que, assim, a lei da atração é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que quando a gente põe o pensamento que vai dar certo naquilo ali, não tem como dar errado. Você vai focar naquilo ali, não tem quem fale pra você que você não é capaz. E acho que até essa questão também de falarem que você não é capaz te dá mais ânimo pra você provar, não, eu vou ser capaz. E eu acho até que a lei da atração é algo que eu falho muito na minha vida, que eu devia praticar mais, pra tudo, pra todas as áreas, sabe? E o engraçado, cara, que assim, você já demonstrou que a lei da atração, ela funcionou com você, porque Sim. você mentalizou e aconteceu. Só que assim, eu conheço várias pessoas no meu círculo de amizade que provas vivas de que realmente a lei da atração, ela funciona. Só que por algum momento a gente precisa sempre reforçar Aquilo. aquilo, reforçar. Assim, a gente conseguiu, beleza, eu consegui chegar a esse objetivo. Então, a gente pode utilizar essa força para poder conquistar outras coisas também. Sim. Só que A gente parece, não sei, parece que a gente é, um- deposita a lei da atração numa área da vida e nas outras a gente é, esquece. é. É verdade. Então eu acho que não só a questão de você praticar, mas você
tá estudando sempre a respeito da lei da atração, porque é como se fosse... Eu vi na época Cavaleiro do Zodíaco, e tem uma parada que despertava um Dragon Ball agora, digamos. Ele desperta o Goku, ele desperta o instinto superior, né? O instinto supremo. Então, assim, é um nível que você chega... os Cavaleiros do Zodíaco, se eu não me engano, era o sexto sentido, alguma coisa assim do tipo. Então, assim, é uma parada que você desperta, um momento você, pum... Por que você chegou naquele ápice de força, naquele ápice mental? Porque você precisava naquele momento daquilo. Você falou que você não conseguia enxergar outra coisa. Não. Então, assim, era só isso. Então, a tua energia, ela foi canalizada para aquilo ali. É verdade. Eu, quando vejo isso, eu preciso praticar mais isso na minha vida, em outras coisas também. Isso. E até porque, assim, eu acho que fica mais fácil você olhar por esse prisma, porque... Cara, é como se você já conseguisse... já foi na caverna onde tinha o tesouro, você já achou, aí você voltou, aí assim, só que aquele caminho você já percorreu. Então, se você focar um pouco mais, de repente, no que você quer... O caminho a gente já sabe, né? O caminho você já sabe. É verdade. Entendeu? Mas é muito bacana essa sua... Eu preciso usar isso mesmo, até pra loja, até pra minha área do empreendedorismo hoje, porque... Da mesma forma que com a aviação foi muito desafiador, né? O empreendedorismo, eu tô há 8 meses só, então tá sendo muito desafiador. E tem horas que você pensa assim, meu Deus, será que é assim mesmo? Será que eu devo desistir? Engraçado, quando eu quis ser aeromoça, eu nunca pensei em desistir. Nunca. Eu acho que é porque o empreendedorismo ele é muito mais desafiador, ainda mais no Brasil. Então, eu vou canalizar até meu pensamento positivo nisso. E isso canaliza sim, que com certeza vai dar certo. Mas, assim, você, nessa sua profissão, é uma profissão, acho muito legal. Porque você tem a possibilidade de viajar para vários lugares diferentes, vários países diferentes, Sim. experiências diferentes. O que você consegue observar hoje que a aviação trouxe, no âmbito profissional, trouxe para Renata na vida pessoal? Quais foram... O que ajudou a aviação para você? Cara, muita coisa. Eu entrei muito nova, né? Então, amadurecimento, primeira coisa de tudo. Lidar com muitas pessoas, porque tem dias que eu faço 4 voos, com 180 pessoas cada voo. Então, eu lido com muitas pessoas durante o dia. Então, minha comunicação também, eu sempre fui comunicativa, mas a aviação melhorou muito. Até essa parte do atendimento também. A gente aprende muito. Uma comunicação mais assertiva. Mais assertiva. A empatia também, você aprende a ser muito empático. São pessoas ali que você tá com você dentro do avião há 10 minutos e você já vive o drama dela, não sei, o sentimento dela naquele momento. Ela chega e te conta uma história ali. Ai, comissária, cheguei, aconteceu isso. E você já tá envolvida na situação dela. Então, acho que eu me tornei uma pessoa um pouco mais empática, né? O que mais? Amadurecimento. Eu sempre fui uma pessoa também muito dependente de outras no sentido emocional, tá? Financeiramente, eu sempre quis ser independente financeiramente desde nova. Então, eu nunca fui esse tipo de pessoa, mas emocionalmente eu sempre fui muito dependente. Eu sempre estive rodeada de pessoas, então... Quando eu entrei pro voo, automaticamente eu perdi um pouco disso. Porque meus amigos estavam todos num evento X e eu tava voando. Você chega no lugar, às vezes, a tripulação, cada dia a gente tá com uma pessoa. Então, às vezes, você chega no lugar, vai todo mundo pros seus quartos e você fica se vê sozinho. E aí? Você tá sem sono, você vai ficar no quarto ou você vai explorar o lugar sozinho? Então, eu aprendi a ser uma pessoa mais independente nesse quesito. Ainda tenho que trabalhar muito isso em mim, tá? Mas eu aprendi, eu sou uma pessoa hoje muito mais independente. E acho que foi isso. Eu também observo, eu li um livro que é um manual de persuasão do FBI. É um livro que um ex-agente do FBI, ele conta as experiências dele, enfim, relacionadas a o que ele usava, as técnicas que ele utilizava para poder naturalmente persuadir as pessoas. Só que, num primeiro momento, às vezes, você pode achar que são técnicas assim, nossa, o FBI, como é que ele... Cara, são técnicas que você observa... E assim, as pessoas confundem persuasão com manipulação. Tá. Por quê? Persuasão,
às vezes você, até na sua profissão, você precisa persuadir a pessoa a enxergar um ponto de vista que seja coerente para todo o grupo. Sim. Porque às vezes a pessoa tá com um comportamento alterado, alguma coisa que, entendeu? Total, Porra, total. Até numa situação de numa emergência. situação de Total. emergência. Então você tem que utilizar a persuasão, não tem como. Verdade. Aí, falando, aí teve uma situação que ele fala que teve uma pessoa que foi embarcar, enfim, o cara tava alterado, né, acho que tinha bebido, enfim, mas que, assim, ele tava de um jeito que a aeromoça falou com ele não respeitou, e o comandante, né, já tinha falado pra poder, tipo, já tinha dado voz que ele teria que sair Desembarcar. e desembarcar. E ele não queria desembarcar. Aí aquela situação, aí eles viram que ele era um agente do FBI e chamaram ele. Falou, ó, seu fulano, você vai ter que ir lá, entendeu? Dar voz de prisão pra ele e tal. Aí ele olhou e falou, não. Aí foi lá. Chegou do lado dele, chegou do lado do cara e falou. Olha, não tem mais o que fazer. Né? Já foi dado o veredito pelo comandante. Sim. Temos duas opções. Vou te dar duas opções. Ou você, ou eu vou ter que te algemar e desembarcar, porque não tem mais nada a fazer. Ou você pode colaborar comigo e sair com dignidade. A gente sai do avião, Sim. você com a sua dignidade, entendeu? Ou o pouco de dignidade que ainda resta. E chegando... Porque é vergonhoso. É vergonhoso. Mas seria mais vergonhoso ainda ele sair algemado. Sim. Então você sai com a sua dignidade e lá embaixo você conversa melhor e pega um outro voo, enfim. Mas essas opções são as que eu tenho pra você. Qual que você prefere? Aí o cara pensou, olhou pra cara dele, falou, não, eu quero sair com a minha dignidade. Saiu. Ele foi total persuasivo. Total persuasivo. Então, assim, mas também aí teve essa questão da persuasão. Que na sua profissão, obrigatoriamente, você tem que utilizar em alguns momentos. Mas eu identifico também uma habilidade que muito se fala hoje em dia a respeito de linguagem não verbal. Porque falar, até papagaio fala. Sim. Só que o corpo, ele fala muito mais do que as palavras. Então, muito provavelmente, não sei se vocês têm esse tipo de estudo dentro do curso, enfim, vocês aprendem mais ali de forma empírica, né, no dia a dia. Mas que com certeza a sua habilidade de... Nós temos muito. Até na hora de abordar passageiro. Se o passageiro, ele de repente tá incomodado com alguma situação, já teve alguns problemas e ele tá extremamente irritado, a gente tem total um treinamento para como abordar esse passageiro, como falar. Por mais que ele esteja exaltado, ele talvez esteja perdendo a razão dele, a forma que a gente chega, que se porta para ele, ou numa situação também de emergência, a gente também tem linguagem corporal nessa comunicação do comandante, passar pra gente certas informações. Total, linguagem corporal a gente tem muito lá. E falando dessa parte de inteligência emocional que vocês estão vivendo no dia a dia, você automaticamente acabou tendo essa habilidade mais aprofundada, enfim, né? Mais treinada, melhor treinada, Isso. porque você está no seu dia a dia. Isso. Você acha que essa habilidade de inteligência emocional todos deveriam entender pelo menos um pouco no mundo que a gente vive? Eu acho até a inteligência emocional com a gente mesmo, né? Eu tava até comentando ali um pouco antes de entrar um fato que aconteceu comigo hoje, que acho que quando a gente começa a adquirir a inteligência emocional e traz até pra nossa vida, a gente começa a tomar certas atitudes e mudar certos comportamentos. Então, hoje, né, pra minha loja, hoje na minha vida pessoal, na sua vida amorosa, você começa a mudar. Então, hoje eu sou uma Renata de 29 anos, completamente diferente da Renata de 27. Eu tava até comentando isso, que no meu último ano de vida, eu acho que eu fiz mais inimizades do que amizades. Porque eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. Eu sempre fui uma pessoa que eu me dou demais pras pessoas, eu ainda me decepciono muito com o ser humano. Só que é algo que, com terapia, eu venho trabalhando muito isso em mim também, pra esperar menos do outro. E eu espero demais.
Então, acho que isso entra um pouco muito da inteligência emocional, né? Hoje eu tô no momento de praticar isso mais em mim do que no próximo, sabe? É, Na época da pandemia, assim, eu passei por uma fase depressiva, eu tive crises e crises. Eu sou extremamente ansiosa, dá pra perceber a forma que eu falo. Eu tive crises e crises de ansiedade, então hoje eu avalio que eu vim do fundo do poço, foi o meu momento mais trash da vida, eu nunca tinha passado por aquilo que eu passei dentro de mim, e hoje eu me considero bem. Então, essa mudança nesse tempo de evolução que eu tive em mim, eu decidi que eu vou levar pra sempre. Então, por exemplo, terapia é uma coisa que eu não abro mão mais. Eu vou ter pro resto da minha vida. Sabe? Acho que é um dinheiro mais bem gasto, mais bem investido, porque se você não tá bem na cabeça, você não vai estar bem em nada. E essa é uma pauta da minha terapia, por exemplo, esperar menos do outro, se decepcionar menos com o outro, ser um pouco mais egoísta. E aí aconteceu uma situação agora, antes de eu vir pra cá, que eu fiquei assim, chocada, fiquei muito chateada. Uma pessoa que eu, enfim, considero muito, sabe? Achava que tinha amizade, tinha sentimentos bons. Aconteceu uma coisa que eu fiquei, caramba, por que isso? E aí me magoou e eu me vi muito chateada vindo pra cá. Falei, caramba. E aí, ao mesmo tempo, já. Opa, peraí, não. Não, você não tem mais que. Beleza, não é alguém que tá fazendo bem pra você, exclui da sua vida, tira de perto. Então eu tô sendo muito mais radical hoje. Por isso que eu acho que eu fiz mais inimizade do que amizade nesse último tempo. Entendi. É porque, assim, automaticamente, na verdade, você até me corrija se eu estiver errado, mas na verdade, pode ser que durante um tempo você. Não é que você não estivesse sendo você, mas você estivesse Agradando agradando demais. demais. Exato, sem dúvidas. E aí eu acho que isso vem com a maturidade. Eu Isso. escuto isso das pessoas. Você tá amadurecendo, automaticamente você vai. Tem pessoas que não vão entender essa maturidade. Não vão entender. E você vai ficando mais Paciência, intolerante, mais paciência. egoísta. Eu sempre fui uma pessoa que me doei demais. E aí, hoje eu me vejo tão egoísta em certos pontos. Só que quando a gente pensa na inteligência emocional, eu falo assim, não, mas esse meu egoísmo é necessário pra eu estar bem comigo mesma. Né? Eu vim, como eu te falei, nesse momento trash da minha vida, eu era a minha maior inimiga. Eu me odiava, né? Então eu falei, não, peraí, pra eu estar bem comigo, eu não posso aceitar isso. Então vai ser assim. Aí tem algumas questões aí nessa questão de essa parte aí de inteligência emocional que eu queria destacar. É o seguinte, não sei se você tem o hábito de ler muita Bíblia, enfim, mas tem uma passagem que ela é bem famosa, que é o seguinte, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, né? Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Na verdade é o Salmo 23.4. E se você observar, é porque assim, eu não leio, gostaria de Eu ler também não mais, tenho não costume. quero, né, e tenho que ler mais a Bíblia. Mas, porque assim, a Bíblia ela não é só questão religiosa, você pode aplicar os ensinamentos ali para tudo. Tudo. Então, olha só, vê se você concorda com essa questão. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque né, o Senhor estará comigo. Ele não fala, ali não fala de você parar, fazer morada no vale das sombras da morte. Não, exatamente. Fala de você passar. Passar, todo mundo vai passar. Isso aí. Entendeu? Então, assim, eu imagino que o Vale das Sombras da Morte seria Um lugar muito ruim. um lugar muito ruim, mas que todo mundo vai passar na vida. Todo mundo vai passar na de vida. alguma maneira. Só que o meu Vale das Sombras da Morte vai ser diferente do seu. Isso. Mas nós dois vamos passar. A diferença é o seguinte, parece que tem pessoas que querem fazer morada ali, cara. No Vale das Sombras da Morte. Entendeu? Então você tem que passar, não. Aí o Churchill também falava, lá na época da Segunda Guerra Mundial, se você estiver passando pelo inferno, continue andando. Não para. Não para, pô. Verdade. Entendeu? E tem uma questão também a respeito de inteligência emocional, de você, assim, porque quando você começa a entender melhor como o funcionamento da sua mente, como você, como é o seu funcionamento, como você, sua visão de mundo e o que você precisa fazer também para poder melhorar, as pessoas às vezes elas não estão preparadas para isso. E assim,
essa mudança, ela acaba gerando um incômodo, só que e às vezes aí acontece o seguinte, Aí você se torna a vilã, viu? Mudou. aí às vezes você não quer mudar, porque você: "Ah, mas eu vou mudar, mas eu vou desagradar outras pessoas". Tá, mas, Eu vou continuar então eu vou me conti desagradando? me desagradando, É, agradando outras pessoas e me desagradando. sim, é muito complicado. Lidar com pessoas, né? É, mas, enfim, é a nova forma, eu acho. E outra coisa também que eu queria falar com você é o seguinte, a respeito dessa parte de inteligência emocional também, a sua área, a sua profissão é uma profissão que você cada hora você está num lugar diferente, cada hora Sim, você sim, então assim, você viaja muito, você tem que viajar porque é a sua profissão. sim. Só que, imagino eu que nessa caminhada, deva ter sido diferente, assim, deve ser um pouco difícil manter um relacionamento. É, então, você vê que tem. Assim, é difícil, porque você precisa estar com alguém que confie em você e você confiar na pessoa. É, Você vai dormir numa sexta de noite, você vai dormir fora. E você dormir vai fazer o quê tranquilo. com o seu companheiro? Vai falar, fica em casa trancado porque eu estou trabalhando. Então, exige uma certa maturidade de ambas as partes, sem dúvidas. E essa parte da inteligência emocional, ela acaba te ajudando nesse sentido? Então, eu sempre gostei muito de voar, né? Então, eu levava aquilo ali como caramba. Tô numa sexta trabalhando, vou sair, vou viver, e é isso. E eu tive um relacionamento, né, que eu estava tão apaixonada que começou a me incomodar o fato de estar, tipo, trabalhando numa sexta, num sábado e num domingo. Eu ficava assim, desesperada. Ai, meu Deus, não acredito, vou trabalhar. Você queria estar Principalmente, com a eu queria pessoa. estar com a pessoa, eu queria estar aqui, tinha eventos aqui, eu queria estar. Então, sem dúvidas, você tem que trabalhar isso muito em você. E até no próximo também, pra ele poder seguir, viver, né? Não deixar de viver, e eu também. Então, sem dúvidas, eu aplico muito inteligência emocional, acho que hoje na minha vida de todas as formas. Bacana. Até muito mais assim, na aviação, no pernoite, nesse fato de você não estar aqui, estar mais lá, em tudo. Até existe também, na época que eu tava muito depressiva, eu tive ocasiões de pernoitar, de ficar longe, de ficar 5 dias fora, e foi horrível. Porque eu tava mal comigo. Então, a gente tem que trabalhar sempre isso mesmo, pra não acontecer. E, assim, agora falando um pouco referente a essa parte de experiências, que obviamente você, Vários. né, várias experiências. Desses lugares que você visitou, quais foram assim, de repente, qual você. Eu sei que você tem muitas, Tem mas muito. Qual que você. mais marcou? É. Positivamente, né? Ah, então, eu tenho muita história. Tipo, um país que mais me encantou foi a Nova Zelândia, sem dúvidas. Foi o primeiro país que eu conheci, sem ser o Brasil. Minha primeira viagem internacional foi pra lá. E era um lugar que eu olhava lá, você olha assim a paisagem e não tem poluição, não tem tipo, parece que você tá vendo a tela de fundo de um computador. Então, essa viagem sem dúvidas foi uma das mais marcantes da minha vida, por ser a primeira, por ser um país completamente desenvolvido, tipo, muito diferente, a realidade deles é muito diferente da nossa, né? Mas acho que se eu puder falar assim de uma viagem que me marcou, né, pra minha vida, que eu trouxe coisas positivas, eu fiz uma Eurotrip em 2019, foi a minha primeira viagem sozinha. Porque essa da Nova Zelândia eu tinha um amigo lá, então eu viajei, tinha alguém, né? Eu fiz uma Eurotrip em 2019 sozinha, porque aí entra também a inteligência emocional. A gente tem, né, acesso à passagem aérea, então eu sempre ficava dependendo de algum amigo ou algum relacionamento pra viajar. E eu nunca conseguia fazer as viagens que eu queria, Uhum. porque às vezes o amigo não tava de férias junto comigo, né? A passagem às vezes sai pra ele cara. E aí eu tava só postergando, postergando. Quando foi em 2019, eu falei: chega, desse ano não passa, eu vou fazer uma Nem que viagem seja sozinha. sozinha. Ah, já tava decidido que ia ser sozinha. Porque eu não tinha companhia. Então eu Entendi. comecei a pesquisar muito sobre mulheres que viajam sozinhas. E é a mesma coisa, foquei naquilo ali e falei, vai ser isso. A única coisa que eu mudei é que eu queria que fosse a Tailândia, mas apesar de muitas pessoas indicarem a Tailândia sim para viajar sozinha, não é um dos países mais indicados, né? Então eu falei, caramba, Europa. E aí fiz um roteirozinho e assim, foi muito louco. Hoje eu vejo que eu fui muito louca porque eu saí daqui do Brasil com a passagem só de ida.
A gente tem a facilidade da passagem, né? Então, eu falei, se não tiver maneiro, eu fui planejando ficar 7 dias. Mas eu não queria ir com a passagem de volta já comprada, porque eu falei, se eu for horrível, chegar lá, eu chorar muito e quiser voltar, eu volto no segundo dia, tá tudo bem. E aí, quando eu cheguei lá em Amsterdã, ele falou assim pra mim, tá, e cadê a sua passagem de volta? Aí eu, meu Deus, e agora? E aí eu tinha tirado um print do voo via Paris. E eu mostrei pra ele. E aí já comecei a oração, né? Que eu falei, esse cara não vai te entrar aqui, que ele vai achar que eu quero morar aqui. E aí eu falei que eu era comissária de voo, então ele... Ah, eles sabem que a gente tem essa facilidade. E aí foi uma viagem incrível, eu cheguei lá, conheci pessoas no hostel. A gente, pô, aprontamos, foi muito legal. Não tem aquela cobrança de você ter alguém do seu lado e você ter que fazer também o que a pessoa quer. Se você me perguntar hoje, você prefere viajar sozinho ou com alguém? Sem dúvidas, você ter uma companhia pra viajar, eu, Renata, prefiro. Porque você vê um lugar muito bonito, caramba, olha aqui. A pessoa te ajuda a tirar foto, várias coisas. Mas é muito legal a experiência também de você ter esse momento seu com você mesmo. E eu voltei de lá no 7º dia, como planejado, realizada e orgulhosa de mim, porque eu falei, caramba, eu consegui. Porque, como toda viagem, tem situações de perrengues. Então, a mala da minha... A roda da minha mala quebrou e eu tava com uma mala muito grande. E, tipo, numa ladeira. E não tinha ninguém pra me ajudar. E eu passando vergonha ali nas ruas de Paris. Então, assim, é muito legal você ver que você e você mesma conseguiram passar por essas situações. Então, sem dúvidas, o que eu vivi lá foram coisas que eu trouxe que, caramba, aquela lá marcou mais, sabe? E assim, com certeza você voltou muito maior do que quando você foi. Total. Parece que Total. foi uma imersão que você fez, que assim, você... É total. Eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência. Eu ainda acho que eu fiquei pouco. Eu admiro quem vai e faz 3 meses. Vai, sei lá, vai pra Ásia. Um dia eu vou ter essa coragem. Eu não tive ainda, mas um dia eu vou ter essa coragem, se Deus quiser. É muito bom. Bacana, bacana. E, Renata, falando ainda de essas habilidades, experiência, eu sei que são muitas, mas o que você consegue observar que a aviação ela trouxe para você e você consegue hoje colocar nessa parte do empreendedorismo da sua loja? Então, lá na loja, eu tenho uma loja feminina, né? A loja, ela se tornou um sonho. Eu nunca tive um sonho de... Ah, vou abrir uma loja, vou ser empreendedora. Eu nunca pensei que eu pudesse ter o lado empreendedor. Nunca pensei que eu fosse ser empreendedora. Na época da pandemia, a gente ficou sem voo, a gente ficou... Assim, numa fase muito ruim, todo mundo passou por isso, né? Mas a aviação em si foi uma das fases bem mais prejudicadas. Ninguém viajava. Ninguém viajava, a gente não tinha voo, o nosso salário tava lá no pé. E aí, como eu te falei, eu sempre fui muito independente financeiramente, eu me vi numa situação, assim, horrível. E eu falei, cara, não posso mais passar por isso. O que eu fiz desde que eu entrei, o que eu fiz até agora? Vivi, pra caramba, tá? Viajei muito, não me arrependo. Muitas histórias. Muitas histórias. Mas eu falei assim, caramba, o que eu tô construindo, né, pro meu futuro? Se acontecer de novo uma pandemia, né? Enfim, você vai pensando, você se bota pra pensar muito. E eu comecei a vender roupa online de casa, né? Pra vizinha, no salão de beleza, na academia. Comecei a vender roupa ali pros conhecidos, família. E fiquei nisso. A aviação voltou e eu fiquei com a lojinha virtual, porque sempre entrava um dinheirinho. Eu falei, tudo bem, tá legal. E aí, quando foi ano passado, meu padrasto me fez uma proposta e falou, pô, vamos. O que você acha da gente abrir a física? E eu tava... Era uma fase que eu tinha acabado de me separar, né, de um quase casamento. Então, eu precisava de uma coisa diferente na minha vida. Eu queria um novo desafio. E eu falei, bora. Passa também um pouco da sua mente também, né? Exato, porque a aviação eu amo, mas eu queria uma novidade. Coisa nova. E aí, eu falei, bora, comprei a ideia e abrimos a loja física. E assim, é extremamente desafiador. Principalmente no Brasil. Aqui no Brasil parece que eles fazem de tudo pra você não ser empreendedor. E a persistência da aviação, ela teve que reinar aqui também, né? Aquela persistência que eu tive pra entrar no voo. Ela tem que reinar também aqui na loja. E assim, desde que eu abri, eu não tenho nenhuma faculdade. Então, foi muito na cara, na coragem e na experiência que eu tava tendo há 2 anos. Então, assim, todo aquele atendimento ao público, né, que eu já faço
isso eu trouxe total pra loja. Então eu sou extremamente comunicativa, minha irmã fica brincando comigo falando que as minhas clientes não são clientes, são minhas amigas, porque elas se tornam amigas. Elas chegam lá e perguntam, cadê sua irmã? Tá voando? Então, isso eu acho que eu trouxe muito, a empatia. Acaba que pra você ver, eu moro ali, no mesmo meu bairro, há, sei lá, 7 anos, 8 anos, 9 anos. E eu não conhecia 10% dos meus vizinhos ali de Redondeza. E agora, com a loja, eu tô conhecendo muitas pessoas, porque elas vão lá, e aí eu fico sabendo das histórias também das clientes, e você acaba virando amigo, você acaba, poxa, torcendo por aquela cliente na vida pessoal dela. Enfim, então, acho que isso eu trouxe muito. Acho que veio da aviação, sabe? Você ter paciência também com fornecedor, com várias coisas. Acho que veio da aviação. Bacana. Eu não tenho, né, faculdade, então veio disso mesmo, da minha vivência. E você acha que também essa experiência de conhecer lugares novos, novas culturas, pessoas novas, porque assim, eu sou muito visual, assim, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são sinestésicas. Eu, de repente, eu diria que você é mais visual. Porque geralmente as pessoas que são mais visuais, elas tendenciam a serem mais comunicativas. Sim. E assim, cara, eu consigo ver as imagens, eu gravo as imagens, não todas, nosso cérebro não consegue guardar todas as imagens, mas muitas imagens, por exemplo, se eu olhar essa garrafa d'água, se eu associar alguma coisa, alguma história a essa garrafa d'água, depois se eu olhar essa garrafa d'água, eu vou lembrar de toda Daquela essa história, sim. por conta da garrafa d'água, porque eu associei a imagem a toda uma história. E todas essas imagens que você armazenou, no seu HD cerebral, você acha que isso acabou ampliando a sua visão com relação a essa parte empreendedora? Sem dúvidas. E você também, o que você conseguiu, você acha que isso te ajudou a estar construindo a sua marca? Sem dúvidas, eu acho que, como eu te falei, tudo que eu vivi, toda a experiência, né, e ainda vivo. Na aviação, eu sem dúvidas eu aplico lá. Até, essa parte, assim, de você estar com o seu colega de trabalho e você ouvir também a história dele, assim como eu, tem várias pessoas lá na empresa que são empreendedoras, estão empreendendo. Então, você ouvir a história do outro, você acaba, poxa, que legal, ele tá conseguindo. Quando eu entrei no voo, eu vi as pessoas fazendo marmita, eu falava, como consegue? Porque aquela rotina era muito nova, e eu falava, não é possível, eu nunca vou conseguir. Você começa, a gente às vezes faz voo de manhã, voo de noite, enfim, seu fuso horário fica louco. E aí eu falava, não, então você olhar o outro, né? Eu olhava muito o outro e falava, peraí, se ela tá conseguindo, eu também vou conseguir. E aí, de fato, você vai aplicando aquilo na sua vida. Não é nem você olhar o outro e ter inveja, é você ter admiração. Então, é toda essa coisa que eu vivi e vivo, né, na aviação, no mundo, eu acho que eu trouxe, e foi quando me deu essa. Porque, por exemplo, quando meu padrasto falou, bora abrir, eu falei, meu Deus, como vai ser? E aí. Falei, não, vai dar pra ser. Tanto que hoje também, quando eu vejo certas situações lá que eu falo, cara, não é possível, não tá dando. Relaxa, respira, pensamento positivo. Eu acho que Deus, ele. Nosso caminho, o que é pra ser nosso, vai ser nosso. Então, basta você não desistir, é trilhar naquilo ali. Então, foca, vai dar certo. Lembra daquele colega que, poxa, enfim, você é um, né? Que você sempre me incentiva. O Léo sempre me incentiva. Então, lembra daquele colega que incentiva, que, poxa, lembra de onde você veio? Eu sempre penso nisso também. Caramba, eu vendia no online. Poxa, hoje eu tenho uma loja física. Hoje, as minhas clientes do online, elas conseguem vir aqui experimentar a roupa. Elas têm o espacinho delas. Entende? Então, tudo isso vem do... Então, assim, muito legal. Cara, assim, eu só tenho a agradecer o universo, Deus, o universo, o que ele tem proporcionado pra mim. Porque engraçado que as histórias que eu vejo, todos os ensinamentos, sempre vem algum tipo. Não demora muito, no máximo um dia, acaba vindo algum tipo de reafirmação naquele pensamento. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma analogia referente à história do Rei Leão, que marcou muito a minha infância. E eu sempre gostei muito de Rei Leão e tal. E aí falei com o meu filho também, uma situação que aconteceu. Seguinte, você viu o Rei Leão? Sim, amo. Então,
Lembra que o Simba, ele sai do reino dele, e porque o Scar fala que ele foi responsável pela morte do pai. Isso, aí ele E foge. ele foge. Ele Vai foge embora. e tal, vai embora. Ele chega numa outra parte, né, ali do ambiente, da floresta que ele encontra, numa floresta que ele encontra Timão e Pumba. Timão e Pumba observam e, caramba, é um leão. Esse daí pô, leão, mas ele não é qualquer leão. Ele é filho do Mufasa, Sim. entende? Ele é o rei O leão. Ele é o leão. Então, assim, ele é o príncipe, é o rei Então, o herdeiro do trono. Só que Timão e Pumba, eles têm medo do Simba, porque o Simba é um leão. Então, assim, pô, Timão que é mais, mais esperto. Pô, Pumba, a gente tem que ter cuidado, cara, porque ele é um leão. Daqui a pouco ele vai querer devorar a gente. Não, é verdade e tal. Então, assim, eles começam a questão do ambiente. Simba começa a viver naquele ambiente e começa a comer larva, comer inseto. Então, assim, de uma maneira que não é convencional para um leão. Sim, ele vai se habituando naquilo ali. E ele vai crescendo, né? Hakuna Matata, enfim, naquela função dele ali. E ligando pra nada, enfim. Até que chega o macaco, né? Que é o mentor, assim, digamos, e bate com um cajado na cabeça dele. E fala, traz ele de volta. Fala, Simba, tipo, quem é você? Ah, não, eu sou Simba, tal, não sei o que. Ela fala, vem cá, que eu vou... Seu pai tá vivo, vou te mostrar seu pai. Aí ele olha lá o lago, aí, não, isso daqui não sou eu, é meu reflexo. Aí ele olha direito. Vai como se o pai dele, né, na verdade, naquele momento ali, o pai dele tivesse conversado com ele. E é nessa parte que eu acho muito legal, que eu mostrei pro meu filho também, que o pai dele fala, filho, Simba, você se esqueceu de quem você é? Você se esqueceu de mim? Porque eu tô vivo dentro de você. Então, a partir do momento que você se esquece quem você é, qual o seu propósito, você tá se esquecendo de mim também. Cara, chega a me arrepiar todo. É muito legal. Muito legal. Então, assim, quando Simba, ele entende, ele realmente, ele volta a si, que ele tava inconsciente, Sim. tava Hakuna Matata, tava, né? Ele enxerga Realmente, isso. quem sou eu? Cara, eu sou o Simba, eu sou um leão, eu sou o herdeiro do trono. Irmão, aí o macaco vai e pergunta, você vai pra onde? Tipo, eu vou tomar o que é meu. Aquela determinação, aquele... Então, eu acho que em determinados momentos, principalmente na vida adulta também, mas as crianças também, a gente tem que ter um cuidado com relação a... Sempre as crianças, sempre tá reafirmando pra você saber quem é você. Porque se você não sabe, até dei um exemplo pro meu filho. Ele tava em pé, eu falei com ele, que ele faz luta. Eu falei com ele, fica normal. Aí eu fui e empurrei o braço dele, fiz assim, ó. Aí eu falei, e aí? Não tô conseguindo te empurrar? Tô. Tá, eu falei, agora fica em base. Faz base de luta. Aí eu tentei empurrar ele, não consegui. Conseguia. Eu falei com ele, sabe o que isso demonstra, filho? Seguinte, se você sabe quem é você tá firme. Ninguém te derruba. É isso Agora, a partir do momento que você tem dúvidas sobre quem é você, qualquer vento te leva. É isso aí. Qualquer balanço, entendeu? Faz você cair. Porque você não tá firme em saber quem é você, cara. E acho que esse é o pensamento mesmo, né? Eu não sei porque, né, qual é a nossa missão aqui na Terra, mas acho que todo mundo tem uma missão. Eu sei que eu não vou parar. Hoje eu tô no ramo do empreendedorismo e se não for pra ser, não der certo, eu vou inventar outra coisa. Sabe? Eu acho que eu nunca vou me acomodar e falar, tá bom, é isso. Já fiz, já tive aquela fase, né, como eu te falei, de me lamentar e de caramba, mas eu não acho que, eu acho que ninguém tem que ficar nessa posição. A gente tem que, peraí, não, eu sou capaz, todo mundo é capaz. E a gente vai criando habilidades também, né? Claro. E também, Renata, assim, com relação a essa parte de, num primeiro momento, também faço consulta com psicólogo e a gente troca muita ideia referente a muitas coisas. Assim, num primeiro momento, a gente começa a entender a dicotomia, que é o seguinte, você vê o lado positivo e negativo das coisas. Isso. O lado, né, o copo metade cheio e metade vazio. Só que à medida com que você vai amadurecendo, você entende que tudo é positivo, de alguma maneira. Tudo. Tudo. Até o seu tombo. Isso. Até o seu tombo. E... Porque se você aprendeu, Exatamente. você evoluiu. Se você evoluiu,
Exato. Não, e assim, hoje, não sei, né, gente? Mas daqui a uns anos eu quero olhar pra trás e falar: caramba, aquele início da loja da Muzi foi tão sofrido, mas foi necessário. Eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. E assim como, né, lá na aviação, tipo, foi muito necessário todo aquele caminho, aquele um passo pra trás pra dar dois pra frente. Hoje eu enxergo, foi muito necessário. Se eu não tivesse ido, se eu tivesse ficado no hotel porque eu ganhava mais do que eu ganharia no aeroporto, será que eu teria conseguido a seleção interna? Será que não teria demorado muito mais? Então, a dificuldade ela vem e ela é necessária, a gente tem que passar pra amadurecer e pra crescer, né? Não, com certeza, com certeza. E assim, essa dupla jornada, a questão de você ser Dupla jornada. aeromoça já é uma, assim, já é uma rotina bem Diferente. diferente e Sim, em alguns momentos também exigem muito de você, muito. fisicamente, mentalmente, Sim, a enfim, gente né? estuda muito, a gente Estu- faz curso toda hora lá na. Reciclagem, Toda enfim. hora. Aí você vem para uma outra área também que tem um Exige de desafio, você. exige muito de você. Sim. E como é que você consegue. Qual o seu propósito para você, dia após dia, Não você desistir, não né? desistir e você continuar se motivando? Então, eu acho que eu tenho conseguido, porque hoje eu não digo mais que, tipo, ah, eu sou a dona da Muzi, né? Eu acho que se tornou uma empresa de família. Como te falei, meu padrasto, ele é meu sócio, ele falou, vambora, vamos. Mas automaticamente a minha mãe, ela comprou o barulho, e minha irmã também. Minha irmã tem me ajudado muito. Então, primeira coisa é isso, tá sendo fundamental, é essa ajuda ali. Porque tem dias que eu não tô bem e eu falo, caramba, isso não vai dar certo. E aí vem minha mãe, não, vai sim. E assim vai. Tem dias que minha mãe, caraca, isso não tá legal, e vem, não, vai dar certo. Então, primeiro ponto, eu já botei na minha cabeça, poxa, é um negócio da família, vai dar certo. É manter o pensamento. É, eu tenho, tô tendo a facilidade, né, eu tô no programa de part-time lá da aviação, então acaba que eu tô num programa que eu fico folgando mais do que trabalhando. Tá sendo muito interessante isso também, tá me facilitando. Mas assim, tá sendo muito difícil. Eu tô sempre cansada. Você não me vê mais embalada. Eu tenho preguiça hoje em dia, às vezes, de sair, virar à noite, porque eu penso, meu Deus, amanhã eu vou ter que acordar, fazer isso, várias coisas. Mas também tá trazendo muitas coisas positivas. Por exemplo, aquele momento da preguiça me incomoda agora, sabe? Eu gostava muito de ficar deitada fazendo nada, mexendo no meu celular. Tem horas que isso tá me incomodando, porque eu fico, meu Deus, eu podia estar na loja. Eu podia estar fazendo isso. Então, assim, o que me dá força pra seguir eu tô nova, o momento é esse. Então, o tempo que eu tiver que lutar vai ser agora. Porque daqui a uns 15 anos eu não sei se eu vou ter mais essa disposição, essa garra. Então, o momento é esse, é agora, vambora, não vai dar errado. Eu fico o tempo inteiro trabalhando isso em mim. Óbvio, tem dias que eu estou. Foi até uma coisa que eu tava falando ali antes também de entrar. As pessoas veem a gente na rede social e elas acham que, cara, tá plena, né? Ela é comissária de voo, empreendedora, né? Viaja, tá saindo com os amigos, tá bebendo, tá plena, mas não tem noção dos bastidores. E até quem tá com você ali no dia a dia, que tem essa noção dos Quem vê bastidores, close não vê corre, né? não vê o corre. Mas até quem tá com você, a sua família, dentro de casa, só você sabe o que passa dentro de você. Claro. Então, é aquele bastidor do bastidor. Então, assim, não é fácil. Tem dias que você acha que eu não penso às vezes, ai, vou jogar tudo pro alto, chega. Eu tinha paz quando eu não tinha loja, porque eu chegava na minha folga e ia pra praia durante a semana. Óbvio que eu penso isso. Por exemplo, eu estou de férias na aviação, mas estou trabalhando todos os dias. Eu tô todo dia na loja. Então tem horas que eu penso, caramba, eu podia estar na praia agora, né? Como qualquer outro comissário que, Tá enfim, não tem. aproveitando. Mas foi um propósito que eu criei e que o momento é esse. Eu quero futuramente poder ter uma vida mais confortável, poder ter uma estabilidade, porque veio esse susto da pandemia, então eu quero ter meu plano B, sabe? É isso. O meu foco tem sido esse. E assim, a mente que se abre a uma nova ideia, ela jamais retorna ao seu tamanho original. Então, a partir do Exatamente. momento que você ampliou, Já era. já era. Se não for. Quer dizer, vai ser isso, mas se não fosse isso, eu ia criar outra coisa. Então eu vou estudar biologia, não sei. Adoro animal, vou estudar sobre isso. Acho que eu não consigo mais me ver só ali, sabe? Não, não consigo. Eu já vi que dá pra ir levando, então vambora. Isso aí, bacana. Renata, a gente, deixando já as considerações finais, assim, o bate-papo passou muito É muito rápido, rápido, né? Que bom. muito Eu rápido. tava nervosa. E assim, com certeza, as histórias que você tem, daria pra gente ficar um dia aqui conversando, Saúde. porque são histórias que não só
a gente tem como aprendizado, mas também a gente acaba ampliando os horizontes. Então, a nossa proposta aqui é justamente através de uma experiência, as pessoas, independente da área que elas atuem, elas consigam gerar conexões neurais para poder terem o start delas para alguma Sim, coisa. sim. Então, com certeza, esse bate-papo aqui fez muitas. Vai fazer muitas pessoas pensarem fora da caixa. Tomara. E essa é a proposta. E aproveitando esse momento de finalização, deixa aqui para as pessoas a rede social da sua empresa, enfim, quem quiser. Gente, sigam lá a loja Mozi Modas, com 2 E's, Y, Mozi Modas. E é isso, a gente tem uma frase lá naquela loja que a gente sempre diz que mulheres perfeitas não são reais e mulheres reais não são perfeitas, então o foco é esse, atender todos os tipos de mulheres, desde a magrinha até a mais gordinha, e a gente, se Deus quiser, vai conseguir algum dia. Isso aí, bacana. Obrigada, Continua Léo. com essa determinação, com essa perseverança. E você já, conforme a gente falou, você já achou onde que o ouro estava na caverna escondida. Vou achar Então, novamente, né? vai Se Deus achar quiser. quando você quiser, quando você mentalizar, mas você tem que canalizar sua força pra lá. Para aquilo ali. Você consegue, cara. Se Tudo que Deus você quiser, você consegue. Se Deus quiser. Mais uma vez, gratidão, tá, Obrigada, Renata? Léo. Foi um prazer. E esperamos mais pra frente tê-la aqui novamente pra gente poder Vou ter vir com mais novas histórias. Vou novas vir com novas histórias. histórias. Isso aí. Galera, esse foi mais um Strategy Cast, conteúdo pra quem pensa fora da caixa. E se inscrevam no canal, curtam, né, o conteúdo que a gente está postando. Se puder também envie para outras pessoas. Quanto mais gente souber, quanto mais pessoas puderem estar compartilhando, estarem aprendendo um pouco mais, eu acho que com certeza isso vai ser muito válido. Beleza?